Boa noite. Boa noite. Essa água eu creio que é minha. Já vou abrir lá. Como estão vocês? Tudo bem hoje? Animados para a nossa palestra, nosso tema, né? Na hora que a nossa amiga estava lendo, né, o minuto de sabedoria, assim, eu já esperava que alguma coisa do tipo ia acontecer, né? Que a espiritualidade prepara uma mensagem que tem a ver com o tempo, né? Tem uma maneira de entender isso também, porque algumas pessoas falam, mas como assim? Abriu ao acaso e o plano espiritual interferiu, ele foi lá na página e virou, né? Então aí eu vou entrar um pouquinho na minha área, que é a psicanálise. Existe um conceito que se chama sincronicidade, né? Sincronicidade é quando as coisas acontecem na nossa vida ou no nosso dia, que elas têm uma relação de significado com a gente, né? É aquele dia, por exemplo, que você estava, por exemplo, pensando em uma pessoa e você encontrou ela depois na rua. Já aconteceu isso, né? Ou ela te ligou, né? Tem algumas maneiras de ver isso. Uma das maneiras é, eu pensei, eu atraí, né, ela. Mas às vezes não, às vezes ela estava passando na rua, você percebeu, né, que aquilo ia acontecer. E muitas vezes é esse outro conceito, quer dizer, seria a terceira opção, que é a sincronicidade. Quer dizer, eu pensei nela e ela apareceu. Aquilo tem relação, não é uma coincidência, né? Quer dizer, o mundo conspirou para que essas duas coisas acontecessem e eu relacionasse. Falei assim, nossa, estava pensando nela, né? E ela apareceu. E a mesma questão de quando a gente abre o livro ao acaso, e tem essa relação com o nosso dia, né? Eu lembro que tinha isso, acho que a minha mãe frequentava uma igreja evangélica, que tinha uma caixinha com várias mensagens, acho que eram 100 mensagens, você tirava um cartãozinho, né? E muitas vezes tinha a ver com o seu estado de espírito, né? A sincronicidade é uma coisa interessante, vocês podem pesquisar. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje, que é a depressão à luz do espiritismo. Eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Antes eu vou, então, assim, abrir dizendo rapidamente quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou aqui falando com vocês deste tema. Então, primeiro eu tenho que dizer para vocês que para eu falar desse tema, eu tive que passar por essa situação, né? Então, assim, eu tive um momento de depressão clínica muito difícil na minha vida, que eu fiquei 30 dias dentro de um quarto, eu não conseguia sair do quarto, tive síndrome do pânico, todas essas coisas relacionadas, e eu perdi emprego, enfim, todas as coisas que vocês imaginarem aí, as consequências ocorreram. E a partir desse momento, eu tive que fazer um movimento, né, de buscar ajuda. E aí eu tive que me levantar, né, dessa situação. E as ajudas foram muitas, né, o vale de medicamento, o vale de terapia, da assistência espiritual. E depois disso, né, eu fui buscar uma formação. Na verdade, não por uma questão profissional, mas eu fui buscar o conhecimento para entender um pouco melhor disso. E aí eu fiz a minha formação em psicanálise, isso há alguns anos atrás, para entender, e claro que disso, né, isso virou um outro assunto, né, para mim, para eu poder fazer as palestras, né? Eu já estava envolvido, de certa forma, com o movimento espírita, então eu acabei agregando uma coisa à outra, né? Então, assim, quem vos fala é uma pessoa que passou, né, por uma situação de depressão assim, aguda, né, e que hoje traz, né, essa experiência para dividir com vocês. Bem, eu sempre faço aquela pergunta clássica, né, que não cobra necessariamente uma resposta, assim, mas facultativa, assim. Quem aqui já passou ou passa por algum tipo de quadro depressivo? Eu já passei, vou levantar a mão também. Quem mais? Temos umas 5, 6 pessoas, né? Eu não vou abrir para vocês falarem, porque consumiria muito tempo. Mas assim, vamos dizer, umas 6 pessoas, né? Nós temos quantas pessoas aqui? Nós devemos ter umas 50, 55 pessoas, mais ou menos, não sei. Né?
A média que se faz hoje, né, e tem vários índices, tem da Organização Mundial de Saúde, tem outros índices também que os países fazem, né, se diz que mais ou menos a gente tem entre 15% a 20% de pessoas que passaram ou passam por depressão, né, e passarão mais ainda. Né? Então, assim, nós vimos que 20% das pessoas que estão aqui seriam mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Então, assim, está mais ou menos ali, né? Também pode ter gente que não levantou a mão, enfim. Muito bem. Primeiro, nós temos que entender, antes de entrar na depressão, à luz do Espiritismo, o que é depressão. Né? Nós temos um problema com a palavra, né? Porque essa palavra nomeia algumas coisas, né? Não nomeia uma coisa só. Então, a gente tem que separar, assim, as pessoas mais antigas, né? Eu digo mais antigos que eu, né? Assim, o pessoal que vem assim, de uma outra criação acostumou-se com a palavra depressão num outro contexto. Né? A depressão não virou doença e publicamente, né? Ninguém falava de depressão como doença há 40 anos atrás, né? Mas as pessoas tinham, né, os problemas. Então a depressão ela era ligada muito àquele outro contexto, que é o contexto do desânimo. Né? Então, assim, hoje eu estou meio depressivo, sabe? Meio esquisito. Ou aquela coisa, aquele filme é muito depressivo, né? Isso a gente usava, a gente usa até hoje, é depressivo. Você ficou ouvindo música depressiva. Então, este é o contexto da palavra depressão, né? Que não tem a ver com a doença depressão. Então, assim, esse é o primeiro problema, porque quando as pessoas falam assim, isso acontece muito, eu não estou atendendo ultimamente no consultório por questões profissionais, mas atendi durante um tempo. Então, você tem muito aquela questão assim, da filha de 18 anos que vai no psiquiatra, e aí o psiquiatra conclui que ela está com depressão, ela volta para casa e fala, o médico falou que ela está com depressão, que depressão que nada, isso é bobeira, não sei o que tal. Porque existe esse conflito no significado da palavra. Para uma pessoa de 50 anos, a palavra depressão não faz sentido para uma doença, porque ela é usada em outros contextos. Né? Depressão é um desânimo, é uma coisa que você fica ali, né? Meio, está em depressão porque perdeu o namorado e tal. Mas a depressão não é isso. O que é a depressão? Então, a depressão, uma definição que eu vou dar para vocês, não é a única, mas uma definição corrente é que a depressão ela é um estado de prostração físico e psíquico, não é? Físico também. É um estado, vamos dizer assim, parecido com uma anemia profunda, só que está tendo repercussões psíquicas, né? E do psíquico para o físico, do físico para o psíquico, e a pessoa começa a entrar num quadro de incapacidade de cumprir as suas funções. Não é? É uma tristeza instalada. A tristeza instalada é a tristeza que ela está posta. Não é uma coisa que você... Vou dar um exemplo para vocês. O que é uma tristeza instalada? Um luto. Não é? Por exemplo, fulano de tal aqui chegou e ligaram para ele, olha, sua mãe acabou de desencarnar. Né? Aí você vai para lá, aquele choque, aí, né? Preparar o velório, ir no hospital, isso aqui, tal. Essa é uma situação que você vai entender mais ou menos o que é um sentimento instalado. Se instala uma situação que não vai passar daqui uma hora. Né? Quer dizer, a pessoa desencarnou. Quer dizer, você vai ter que ir lá cuidar do velório, você vai ter que... Quem cuida de documento, quem já passou por isso, que é a pessoa da família que vai cuidar, sabe o transtorno que é, então você vai viver aquilo inevitavelmente. Então, perceba, a depressão ela é um sentimento que se instala. Não é uma tristeza que, daqui meia hora eu melhorei. Não melhorou. Daqui 2 horas, não. Se você não fizer nada, não melhora. Vai assistir um programa de televisão, né, que vai melhorar. Não melhora. Então, a depressão é esse estado, né, de prostração que se instala. Né? Muito bem. E o que acontece quando esse estado se instala? Né? Bem, as pessoas podem agir de várias formas, só que existe um comportamento um tanto comum. Né? Primeiro, que a pessoa que está entrando em estado de depressão, e não estou falando por que ela está entrando, né? Só estou dizendo que ela está entrando, ela começa a desenvolver comportamentos
parecidos com as outras que também estão entrando. O primeiro deles, de repente, seja a dificuldade de cumprir as suas tarefas, principalmente as que você tem que fazer saindo de casa. Né? Então você começa a ter problema, e aí você já entende que o trabalho e a escola é o primeiro que começa a dar problema. Você não quer ir, né? Você tem dificuldade de ir para lá, você imagina o trajeto, o ônibus, meu Deus, que horrível. Então você começa a cortar isso. Né? Normalmente as pessoas vão até um certo limite e começam a cortar essas atividades. Um pouco depois, normalmente, isso o psiquiatra fala, isso eu não sou psiquiatra, né? Mas é normal. Um outro quadro que depois se instala, né, concomitante, é a síndrome do pânico. Né? A síndrome do pânico e a depressão caminham juntas. Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Eu tenho. Sim, às vezes as pessoas levantaram a mão. Você levantou as 2 vezes? Isso, eu também. Então assim, você passa por isso. Tá. Então é interessante você estar falando isso, porque assim, a depressão e a síndrome do pânico normalmente são patologias que você carrega, ou aí você aprende a administrá-las. Né? E daqui a pouco a gente vai falar das causas, mas eu estou conceituando isso aí. Então assim, quem tem depressão normalmente tem síndrome do pânico e vice-versa. O que é a síndrome do pânico? Outro problema. A palavra pânico, ela tem uma outra acepção para nós. Se eu tivesse o poder de usar outras palavras para essas coisas, eu usaria. Né? Porque eu acho que a escolha dessas palavras, né, assim, quem sou eu para dizer, né? Mas eu acho que não foi uma escolha assim, sensata, bem pensada, porque ela confunde. Porque o que você entende por pânico? Né? Você entende por pânico assim, cai no ar. A gente está aqui, está vazando um gás, alguém grita ali, pegou fogo, aí se instala uma situação de pânico. Né? Aí a gente vai tentar sair pela porta, ninguém consegue sair, aí um passa por cima do outro. Isso é o pânico que você entende quando ouve falar da síndrome do pânico. Mas a síndrome do pânico, esse pânico da síndrome do pânico, não é esse pânico. Né? Então, ele é um movimento interno, né, que acontece com a pessoa. Ela pode falar com a gente que é um movimento em que você começa a não suportar uma situação. Então, isso pode acontecer numa fila do banco, né, uma fila, e é um medo do medo. Né? É um medo de que você não sabe o que está acontecendo. Né? Nossa, eu estou ficando com medo de alguma coisa que vai acontecer. E é difícil explicar. Né? Assim, tanto que as pessoas que são diagnosticadas com isso, só nos últimos 10 anos que se tem contato com isso. Né? Antes não tinha como explicar muito bem o que era isso. Eu só estou sentindo medo, né? Uma coisa assim. Bem, enfim. E aí a síndrome do pânico e a depressão, elas se amarram. E aí você entende que a pessoa já não queria ir, né, trabalhar. Né? Aí ela passa por essas situações. É engraçado porque o pânico tem uma coisa relacionada ao transporte público. Né? As pessoas passam situação de pânico em ônibus, em fila de metrô, normalmente em espaços que você não consegue controlar a saída e a entrada. Não é assim um lugar que eu vou, eu quero ir embora, eu vou. Né? Quer dizer, na padaria, por exemplo. É um pouco mais fácil do que dentro do vagão de trem. Né? Você não controla, você tem que esperar de chegar para onde você vai. E essa situação de espera, né, cria essa ansiedade descontrolada que leva ao pânico. Normalmente a pessoa que está com pânico, ela não começa a gritar e ficar em pânico. Né? Ela começa a sofrer, né, porque assim, um terror interno, né? E é uma coisa terrível. E aí essas pessoas têm a tendência de nesse quadro, se enclausurarem. Né? Se enclausurarem. Muito bem. Esse seria um panorama bem, bem curto, bem raso, para vocês entenderem mais ou menos assim, o que seria a depressão. E o pânico, e muitos de vocês devem até saber já, né, ter alguma informação. Muito bem. E qual a visão que nós podemos ter disso a partir da doutrina espírita, que é a doutrina que nós acreditamos? Né? Então, nós que estamos aqui, a maior parte dele. Olha, eu fiz uma pergunta básica, eu sempre faço. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa espírita? Aqui? Ou pela segunda? Tem alguém que está assim, há menos de um mês frequentando uma casa espírita? Não, tem 2 já, né? E há menos de 6 meses? Mais pessoas? Não? Tá, tudo bem, só para ter uma ideia.
assim, nós podemos nos professar espíritas, né, todos nós, até os dois, enquanto nós estamos tentando aderir à doutrina espírita. Né? Todos nós aqui estamos, né, estudando, eu, vocês, nós não estamos preparados ainda para tudo isso. Então nós somos espíritas enquanto nós fazemos esse movimento de acreditar em algumas coisas. Né? Normalmente quem vai numa casa espírita, no mínimo, acredita na reencarnação. Né? E no mínimo, no limite, na sobrevivência do espírito. Né? Então nós já temos aí assim, alguns ingredientes para sermos espíritas. Então vamos nos considerar todos espíritas. Nós, espíritas, como explicaríamos, como poderemos ver a depressão dentro da nossa doutrina? Né? Como que a doutrina vai explicar? Bem, a palavra depressão, enquanto doença, enquanto uma patologia, não existia na época de Kardec. Então ele não tinha essa patologia tratada dessa forma para ele falar disso, ou os espíritos usarem os médios para falar sobre isso. De repente, nem as pessoas passassem tanto pela depressão nessa época. Vocês sabem que assim, é bem provável, e a gente acredita nisso, que algumas patologias se desenvolveram com as épocas, e a ansiedade da nossa, assim, ela foi muito alimentada pela nossa época. Essa questão do celular, né, nós temos que ficar olhando, né, toda hora, será que mandou alguma coisa para mim e tal? Então a gente está muito acostumado a que as coisas sejam rápidas. Né? Vocês sabem que tem uma doença nova, que é não chega a ser uma doença, mas é um fato novo que está acontecendo, que são as pessoas que usam muito o WhatsApp. Isso é muito novo. Que elas têm sensações imaginárias do celular tremer que está chegando uma mensagem. Aí ela não chegou nada. Né? Ela começa a ter sensações imaginárias do WhatsApp tremendo. E eu já tive, acredita? Eu vou dizer para vocês, não foi assim muitas vezes, mas eu tive uma vez que eu não vou lembrar também, sei lá, acho que foi esse ano, que eu estava esperando alguma resposta de alguém, também não vou lembrar o quê. Mas eu lembro que eu tive essa sensação algumas vezes. Nossa, será que chegou? Acho que tremeu. Aí você pega e olha. Quer dizer, isso é o cúmulo da ansiedade. Né? Porque eu já estou imaginando, né, que a coisa chegou. Ela tem que chegar. Porque é tudo instantâneo. Né? O e-mail, veja só, o e-mail que a gente achava uma revolução já não é mais. Porque o e-mail ele demora mais, né, para você ver. Chegar, abrir, você manda, responde. Já não é mais. As pessoas querem coisa rápida, né? Por isso que o WhatsApp, você manda foto, manda vídeo. Então essas doenças elas vão se instalando. E possivelmente, na época de Kardec, a depressão não acontecesse dessa forma que acontece hoje.